Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Chá das Alines. Feliz sábado para você. Estamos aqui com mais um episódio de número 32. Uau, Aline, uau, estou muito feliz. Estamos aqui com o nosso chazinho, o meu é de manga, de frutinha, como vocês sabem. O da Aline está bem escurinho ali, gente, acho que é de canela aquele chá. Mas eu Acertou. Deixa ela dar bom dia para vocês também, mas olha, você que está aqui, avisa para gente se você está ao vivo, se você está assistindo outro dia, qual horário, se você está gostando dos temas que a gente está trazendo, se você quer alguma sugestão, se tem algum versículo bíblico que você fala assim, eu não consigo colocar esse versículo no pilar dentro da empresa, qual seria? E a gente vai estudar e trazer isso para vocês também. Acabei de pensar nisso aqui, estou colocando a gente no spot aqui, Aline. Estou vendo, a gente se reúne, as ideias começam a surgir, né? Exato, exatamente. Mas, mais uma vez, muito bem-vindos. A Aline preparou um tema maravilhoso aqui para a gente e o Senhor vai estar conduzindo, né? Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Bom dia para cada um de vocês que estão aqui. E a Aline acertou o meu chá. A Aline acerta tudo. Eu crio alguma aula, ela já sabe quais os pontos que vai dar. Ela acerta a roupa que eu vou usar. Quase todas as vezes eu visto uma roupa, ela veste da mesma cor, assim, do nada. Eu acho que ela tem um satélite que ela vê o que está acontecendo na minha casa, só pode. Aline, mas o meu chá hoje é um chá preto com laranja e canela. Então, assim, tá bem gostosinho, do jeito que eu gosto, né? Porque hoje tá friozinho aqui, Aline. Então, a canela ajuda também a esquentar um pouquinho mais, né? Exato. Não, gente, olha, mais alguns avisos antes da gente entrar no nosso tema aqui, né? A gente está em todo vapor aqui trazendo vários assuntos, novidades, serviços, né, aqui na comunidade. E não podia faltar Black Friday, né, gente? Então fiquem atentos. Aqui embaixo desse vídeo a gente vai estar colocando o grupo onde você vai ter acesso a todos os especiais aqui da comunidade e tem que aproveitar, né? Porque nunca vai voltar. Só outra Black Friday só ano que vem, né, Aline? Isso Então, aí, a gente fez já, nós já fizemos aqui todos os descontos, então, assim, dá tempo de vocês entrarem ainda para poder participar ali, para poder também usufruir de todos os descontos que a gente está dando, e tem desconto de até 50%, e a gente só vai revelar, né, lá no grupo, então tem que entrar no grupo, é só clicar no link aqui embaixo que você vai conseguir entrar e vai conseguir participar com a gente ali da Black Friday enquanto ela durar, e entre hoje ainda, porque ela não vai ficar ali muito tempo, tá? Aquele desconto que a gente deu é por tempo limitado. exato, Lina, exato. E um último aviso, e mais uma maneira que a gente encontrou de ajudar vocês é a avaliação de empresa, gente. A gente está sentando individualmente com empresários e dando ali o que está funcionando na empresa deles, o que não está funcionando, qual é o passo que ele tem que dar naquele momento. Então, é um serviço gratuito aqui da comunidade, então agende. Também aqui abaixo dos links, abaixo das lives, sempre está esse link, está na nossa bio também no Instagram. Então, aproveita essa oportunidade para você terminar esse ano já com direção, né? De não estar esperando o ano começar para colocar suas resoluções, porque né, não vai funcionar. Vamos colocar ação hoje e dar um passo de cada vez. Eu, Aline, antes de entrar aqui ao vivo, a gente estava conversando. Opa, travou? Opa, voltou. Conversando exatamente sobre isso, né? De dar um passo em cada vez, porque a gente está com tanta coisa, tantos projetos, que a gente fica, às vezes, né, bem sobrecarregada. Mas aí a gente para, ok, qual o passo que a gente pode dar? Mas é isso, Aline, já me estendi demais aqui nos meus avisos. A sala é toda sua e esse tema, né, mal posso esperar para escutar. Isso aí, Aline. Então, hoje, como você falou, a gente vai entrar no episódio 32 e a gente vai entrar hoje no pilar de vendas. A gente vai voltar hoje para o pilar de vendas. Vocês que estão aqui entrando hoje pela primeira vez com a gente, né? A gente já tem os 7 pilares ali aqui no nosso canal do YouTube e a gente já tem vídeo de todos os pilares e agora a gente está voltando em cada pilar de acordo com o que Deus vai nos direcionando ali para trazer. E o tema da live de hoje, Aline, é o princípio
espiritual das vendas, tá? O princípio espiritual das vendas. E o texto que a gente vai trazer hoje está baseado ali em 2 Reis, do capítulo 4, no capítulo 4, versículo 7, tá? É bom que você leia todo o capítulo, do 1 ao 7, mas a gente hoje vai ler o 7 e eu vou estar trazendo aqui o contexto do texto para vocês. Você pode ler para a gente, ali nesse versículo? Claro. Então, 2 Reis 4, 7. Ele Isso. foi, ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos vivam do resto. Isso aí. Então, que história é essa? Essa história aqui, Aline, há muitos anos atrás, eu decorei uma poesia que eu falava sempre nas igrejas, em formaturas, chamava Mulher Sem Nome, é o nome dessa poesia, que contava a história dessa mulher, sabe? E o que essa história conta, né? É uma mulher que o marido dela era um dos discípulos dos profetas, e ele mesmo estando na igreja, ali, na igreja, entre aspas, né? Mesmo estando no meio religioso, que ele era um discípulo de profeta, ele tinha um problema na área financeira. E ele morreu e deixou a família dele numa situação difícil, né? Com uma dívida. E ele morreu, o credor veio e ia pegar os filhos como escravos, porque antigamente era assim, né? Quando alguém tinha uma dívida, não conseguia pagar a dívida, alguém da família ficava ali de escravo, né? Até conseguir quitar aquela dívida, e ela ficou desesperada porque os filhos dela iam ser levados como escravos, né? E aí o que ela fez? Ela recorreu a quem ela podia recorrer, que era o líder religioso ali. O marido dela era discípulo dele, e ela foi até o líder pedir ajuda. E ali o líder, né, ele deu uma direção para ela, né? Ele falou: olha, o que você tem em casa, né? Ele perguntou. E ela falou que ela tinha um pouco de azeite. Então ele falou: então vai lá, pega vasilha com os vizinhos, vasilhas emprestadas, né? Muitas vasilhas. Pega as vasilhas, vai para sua casa, fecha a porta, você e seus filhos ali, e aí você vai pegar o azeite que você tem e vai começar a derramar nessas vasilhas, né? E ela foi lá e fez o que ele falou, pegou vasilha e começou ali o processo ali todo, e o azeite não acabava, ele enchendo, até que ela pediu mais, né? E o filho: não tem, já agora acabou. E aí o azeite parou o milagre parou, né? Ele cessou. E ela, com a casa ali cheia de azeite, ela foi encontrar de novo com o profeta, falar: fiz o que você fez, estou com muito azeite agora. E ele falou: agora você vai vender, pagar a dívida e você vai viver do resto, né? Então, assim, essa história, Aline, tem duas chaves que eu coloquei aqui, que são chaves muito importantes. Primeiro, o profeta não multiplicou dinheiro, ele multiplicou um produto vendável, né? Algo que ela podia vender. Ele deu a oportunidade para ela de vender. Ele não deu um monte de dinheiro para ela, não. Porque depois que ela multiplicou, ela tinha que vender aquilo ali. Então, um produto vendável, né? E o azeite, naquela época, né, era ouro mesmo, porque o azeite ele servia para várias coisas, não somente para colocar na salada, como a gente usa hoje, mas o azeite era fonte de luz, né? Era usado como não tinha energia elétrica, então o azeite era usado como fonte de luz. O azeite também era um elemento de troca, né? As pessoas às vezes trocavam azeite, o trigo, por outras coisas que eles precisavam, então funcionava como dinheiro mesmo, né? Como algo que você podia trocar em dinheiro e trocar em coisas que você precisava ali, né? Uma Então, moeda, né, Aline? era como se fosse uma moeda. Isso, então, e algo que você podia vender, só que algo que você podia vender, né? Porque naquela época também tinha a moeda, mas o azeite também funcionava como. Então, a primeira coisa, ele multiplicou um produto que dá para vender. E a segunda coisa, que é muito importante, que é algo que a gente sempre fala aqui, o milagre todo aconteceu porque ela não questionou, mas ela agiu. E ação é poder, né? A gente sempre fala aqui, tem que agir. A gente sempre fala, aqui na comunidade das Raízes, nós somos mão na massa. Por quê? Porque a gente quer ação, né? A gente quer que as pessoas façam algo. Não adianta nada a gente aprender algo e nunca colocar aquilo em ação. Então, assim, ela não reclamou, ela não falou: mas e se eu não conseguir vasilha? Mas eu só tenho um pouco de azeite. Mas
ela não perguntou nada, a gente não vê ela perguntando nada, a gente só vê ela obedecendo. E isso aqui já é um princípio que a gente tem que trazer aqui, né? Porque quando você tem um problema e você vai na pessoa que você acredita que vai solucionar, e aquela pessoa te dá uma solução, você não tem que ficar, mas será, mais isso, mais aquilo. Não, é fazer aquilo para poder ver o resultado. Só se você fizer e não tiver resultado, você vai falar, mas não tem que falar nada se você ainda não colocou ação naquilo. Então, isso aqui é 2 chaves importantíssimas aqui, de cara já, que a gente aprende, né, de lição com esse texto, tá? Então, a gente vai agora para os pontos, tá? Para os pontos de hoje. Primeira coisa, né, que a gente vai falar, é que Eliseu, ele deu a essa mulher uma estratégia de negócio, né? Então, assim, ele multiplicou, ele fez o milagre acontecer da multiplicação, mas ele falou para ela vender e para ela pagar a dívida com uma parte, ela ia usar uma parte daquele azeite para pagar, mas a outra parte, ela ia ter que continuar vendendo para poder ter o resto da vida, porque ele falou para ela viver do resto. Então, ela ia ter que o quê? Aprender a empreender com o resto que sobrou para ele funcionar, para dar para ela até o final da vida dela. Né? Então, ela ia ter que aprender ali aquele negócio, ele deu a estratégia para ela ali do negócio. Né? Então, o que a gente aprende aqui com isso aqui tudo? A primeira coisa, né, que a gente tem que colocar em prática no que diz respeito a vendas, tá? Primeira coisa, identificar o que a gente tem em casa. Então, valorizar aquilo que a gente já tem. Ela tinha azeite, né? E o que eu tenho, né? O que eu tenho aqui para vender? A gente está falando aqui, na maior parte das pessoas aqui, para o mercado de cleaning, né? Então, o que você tem aí para oferecer para as pessoas? Qual que é a sua habilidade? São várias empresas de limpeza, mas cada empresa tem a sua diferença uma da outra, tem a sua identidade, tem a sua forma de fazer, tem o seu modelo de negócio, né? Então, assim, tem pessoas que não preocupam tanto com detalhes, tem pessoas que preocupam mais em chegar no horário, entregar no schedule, no tempo certo, no dia certo, entregar o que prometeu ali. Tem outras pessoas que não, que gostam mais de detalhar. Tem outras pessoas que são mais voltadas para a organização. Então, assim, tem vários modelos de negócio, tem várias formas de entregar. Né? E qual que é a sua forma de entregar? Né? O que é o seu negócio ali? O que você entrega ali de verdade? Então, primeira coisa é a gente valorizar o que a gente tem, a forma que a gente é. Não é? Então, assim, eu tenho a minha forma de entregar. Eu tenho o meu jeito de entregar e eu tenho um público para isso. Então, eu vou valorizar, não vou querer o que a outra pessoa faz, eu vou valorizar o que eu já tenho, eu vou crescer o que eu tenho e entregar aquilo que eu tenho. Então, o primeiro ponto em vendas é isso. É a gente valorizar as nossas qualidades, valorizar a forma que a gente entrega, valorizar o tipo de serviço que a gente faz para as pessoas, dar valor a isso, porque isso é o que a gente tem. Ela tinha o azeite, o que eu tenho para poder estar oferecendo para os meus clientes, né? Aline, e é tão sério, né, e brilhante esse ponto, porque às vezes as pessoas ficam buscando alternativas, mais, né, não concentra, não especializa, não entrega aquilo melhor do que ela já faz, não tenta melhorar o atendimento, o serviço, se distrai, né, acho que a palavra seria isso, achando que a solução é algo a mais de fora e não melhorar o que já tem. Às vezes, né, dilui muito ali, vai para o comercial, vai para o Airbnb, vai para post-construction e compromete até o que tem. Além de não valorizar, compromete o que tem. Então, nossa, esse ponto é muito importante. Segundo ponto, Aline, é construir relacionamento, né? Então, assim, vendas é relacionamento. Né? Se eu quero vender, eu tenho que me relacionar. Eu já encontrei com vendedores, né, de outras áreas que veio vender para mim e não perguntou nada, ficou só falando, e no final queria saber o que eu achei. Então, assim, mas eu fiquei assim, tipo, né, até sem saber o que falar para poder responder, porque eu, né, tipo, eu não me fez nenhuma pergunta para ver o que eu estava precisando. E só entregou o que era. Então, assim, venda é relacionamento. A gente já teve aqui outros episódios de venda, né? Que a gente deu aqui o passo a passo do walkthrough, né? Na casa. É perguntar para a pessoa, né? Perguntar para o seu cliente o que ele quer, o que ele precisa receber, qual que é o problema dele, qual que é a dificuldade dele ali que você vai estar suprindo ali, né? Aquela dificuldade que você vai estar suprindo. Então, é relacionamento.
E essa, no caso aqui do texto, o milagre aconteceu porque ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos dela ali. Então, se ela era uma mulher, e a gente sabe porque ela conseguiu muitas vasilhas, né? Se ela tivesse um mau relacionamento, ela não ia conseguir, as pessoas iam fechar as portas para ela, não ia querer ajudar. Mas todo mundo ajudou é porque ela tinha um bom relacionamento com as pessoas ali. E se ela tinha um bom relacionamento com aquelas pessoas, provavelmente, quando ela estivesse no processo depois de começar a venda, ela também ia conseguir fazer um bom relacionamento ali com o cliente dela. Então, é muito importante a gente aprender a ter esse bom relacionamento, porque venda é relacionamento, venda é conexão. Então, se eu não me conecto com a outra pessoa, né, inclusive no nosso workshop que a gente teve de vendas, né, a gente falou muito sobre isso, né, como conectar com o cliente, né? Então, assim, a forma como o cliente fala, já tem como você saber e você comunicar com ele melhor. Tem uma técnica de venda que a gente já falou aqui no episódio passado de vendas, tá? Então, quem não viu os outros episódios, volte lá e assiste todos os episódios de venda. A gente falou sobre a técnica do rapport. Né? O que técnica é essa? É você espelhar a outra pessoa. Então, para você espelhar, você vai ter que primeiro conversar, entender a pessoa. Então, por exemplo, se o cliente é aquela pessoa que fala mais devagar, que é mais tranquilo, que é detalhado, se você for ali, ó, a 1000 por hora, você não vai conectar com aquela pessoa. Então, você vai ter que também espelhar o jeito da pessoa para você conseguir conectar com ela. Porque venda é conexão. Então, a gente tem que aprender essas regras, né? Para poder estar conectando melhor com as pessoas. Então, network, conexão e tudo mais. Então, assim, buscar construir relacionamento com as pessoas que a gente vai, com todo mundo, né? Mas principalmente na área de vendas, com quem você, que é o seu cliente ideal ali, com quem você vai vender, para quem você vai vender. O terceiro ponto, muito importante também, que é a gente trabalhar em silêncio, né? O profeta, ele virou para ela e ele falou com ela assim, olha, fecha, quando você pegar as vasilhas, você vai entrar para dentro da sua casa com os seus filhos e você vai fechar as portas da sua casa e vai fazer ali acontecer com as portas fechadas. E isso aqui é muito importante, né? Trabalhar em silêncio, fecha a porta. O que isso quer dizer? Como a gente pode trazer isso, né? Quando a gente está nesse processo de crescimento, o melhor a fazer é a gente não ficar ali falando demais o que a gente vai fazer, falando demais qual vai ser a nossa próxima estratégia, principalmente se a gente está num ambiente de pessoas que não têm a mesma cabeça que a gente. Se eu estou num ambiente de pessoas que não têm a mesma cabeça que eu, não têm a visão de crescimento, não vê o que eu estou vendo, essas pessoas vão me puxar. Naturalmente, elas vão me puxar. Por quê? Se eu estou fazendo uma coisa para crescer, eu estou tomando ações para crescer, e essas pessoas não estão tomando, elas vão querer que eu continue fazendo o que elas estão fazendo, para todo mundo ficar ali no mesmo grupinho, porque se eu sobressaio, eu vou estar trazendo para elas, eu vou tirar todo mundo da zona de conforto. Né? Porque eu consegui sair, todo mundo vai ter que sair também, porque, ó, se fizer, eu vou sair. Mas a zona de conforto se prende. Então, a gente tem que... Então, se a gente... Isso já aconteceu comigo, tá, Aline? Com a visão de crescer e tudo, e trazer essa visão para pessoas que não tinham a mesma visão, a gente é criticado. Você é falado que você é o know-it-all, né? Eu já recebi esse nome de ser a know-it-all, a sabe tudo, né? Porque, às vezes, trazendo conhecimento a pessoas que não querem, dar pérolas para os porcos, né? A pessoa, às vezes, não quer aquele conhecimento. Então, a gente tem que... agora, quando a gente está no meio, né? Na comunidade das Alines, no meio de pessoas que estão crescendo, se desenvolvendo, quando a gente fala de estratégia de crescimento, estratégia de venda, as pessoas vão estar moldando a gente para a gente melhorar aquele processo. Olha, eu fiz isso também, além disso que está querendo fazer, eu também fiz isso aqui e deu certo. Né? Então, assim, no ambiente certo, tá ok a gente não ter, a gente falar. Agora tem que ter muito cuidado onde a gente vai abrir a nossa boca para poder falar. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, a gente nunca fala qual é o próximo passo que a gente vai dar. A gente dá o passo, né? Claro que para os mentores e tudo, ok, a gente é um ambiente seguro para falar. Mas a gente não fala o próximo passo, a gente deixa todo mundo saber quando a gente já está lá, a gente já conseguiu. Né, chegar lá. Então, é muito importante esse silêncio e saber com quem a gente vai falar. No livro do Thiago Brunet, Aline, que é o livro especialista em pessoas, ele fala sobre isso.
né? Cada grupo de pessoas, a gente libera certas informações. Por exemplo, não é que a gente vai abandonar completamente o nosso grupo de amigos, mas as informações que eu vou conversar ali são totalmente diferentes. Vamos falar de uma festinha que a gente vai fazer, a gente vai falar de um passeio que a gente vai fazer. Aí a gente fala isso. Num outro grupo, por exemplo, no grupo ali, né, na comunidade das Alines, por exemplo, a gente já vai poder falar dos negócios, tal, né, tem um assunto. Agora, segredo, né, o meu segredo, uma coisa que eu não posso estar dividindo com qualquer pessoa, aí eu vou ter um outro grupo, que esse grupo, geralmente, cabe na palma da mão, bem resumido, que é onde a gente vai poder abrir o coração para poder falar coisas mais íntimas mesmo. Então, a gente tem que saber colocar cada pessoa no seu departamento certo. Eu falei assim para não errar a palavra, né? Departamentalizar. Aline, essa semana eu estou vivendo assim, um exemplo bem prático disso, porque às vezes uma mentorada vem naquela crise de que aqui é diferente, aqui é isso, aqui é aquilo. Eu falei assim, onde é que você está, né? Aí ela falou estado, mas eu não estou falando de estado, eu estou falando qual é o ecossistema que você está. Porque tem essas pessoas aqui dentro vivendo isso, falando isso, e tá uma amiga lá em Las Vegas me ligando, me conectando, ela até me marcou numas ligações que ela tirou foto. Você tem que conhecer essa pessoa, você tem que conhecer essa pessoa. E empresas lá rodando 2, 3 milhões, 10 milhões ela conheceu uma empresária lá, e ela me conectando com todo mundo, me liga, faz o FaceTime, assim, liga para outra pessoa, entendeu? Agora, olha só, o ecossistema que ela tá lá e me puxando para lá, e o ecossistema que as pessoas estão aqui fechadinho. Não consigo contratar, não consigo. Olha que loucura, né? Então, é muito sério essa questão, né, do ecossistema, de onde você está, de onde que você conversa, o que você conversa, com quem você conversa. Uau, Aline, é isso mesmo, bem isso mesmo. É isso aí, né? Não, é isso aí, Aline. E assim, a gente tem que saber qual que é o ambiente certo. E ambiente é muito importante, né? Porque o ambiente puxa mesmo. Então, assim, quem vem para a comunidade das Alines, todo dia ele está sendo puxado para esse ambiente de crescimento, porque a gente está falando isso todo dia, a gente está falando para fazer, mão na massa, cobrando para agir. Então, quem vem para cá, a gente puxa para crescer. Agora, no ambiente errado, ele também vai te puxar. E aí, se você fica muito no ambiente errado, você vai ficar ali, um puxando para crescer, o outro puxando para ficar para trás. E o que acontece quando você está num lugar que um puxa para cima, o outro puxa para baixo? Você fica estagnado no mesmo lugar. Não é? Exato. Se você está com um, puxa seu braço para um lado, puxa para o outro. Anula. Aí você fica feio ali. Acaba que anula, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e saber quais os grupos que a gente está participando. Se eu quero crescer, então eu acho que eu vou ficar no mastermind ali do grupo que quer crescer para eu crescer. E tem como você ficar no outro? Tem, mas como que ele não te puxa para lá? É você não dividir a informação. Quando você não fala nada, nem comentar, não entrar nesse assunto. Quem não sabe, não atrapalha. Né? Quem não sabe, não atrapalha. Então, se ele não sabe, ele não vai conseguir te puxar para lá. Agora, se você divide a informação no lugar errado, aí vai ficar assim, ó, para lá e para cá e vai anular. Então, isso é muito importante. Quarto ponto, tá? E último. Venda e viva do resto, que foi a direção ali que aquele líder, né, deu para ela, que o profeta deu para ela. Venda e viva do resto. Então, venda, né? Então, você vai pagar. Na verdade, ele falou para pagar primeiro, né? Antes disso, ele falou para ela pagar a dívida, então ela pagou a dívida, e aí depois ele falou, venda e viva do resto, que é a parte que a gente vai estar usando aqui nesse último ponto. E o que ele está falando? Vender é empreender, né? Você vai vender, você tem uma empresa de limpeza, cada cliente novo que você alcança, você está vendendo para esse cliente novo. E para a gente vender, né, e viver do resto, né, para a gente vender, a gente tem que aprender técnicas de venda, né? Não é de qualquer jeito, a gente tem que ampliar isso aí. Porque Deus, ele abençoa aquele que trabalha. Deus não abençoa quem está ocioso, Deus abençoa o trabalho, né? O trabalho. Então, a gente tem que fazer esse movimento. Eu lembro lá atrás, quando eu não estava com dificuldade em venda, o que eu fiz? Eu fui atrás de mentorias, de ajuda, de pessoas para me ajudar com vendas em tudo. Né? Não apenas na estratégia, mas também na parte emocional. Então, se para o nosso negócio crescer, a gente tem que vender.
Né? Se a gente não está vendendo, o negócio não está crescendo. Então, a gente sempre tem que estar procurando vender, sempre procurar crescer nessa área e buscar conhecimento. Então, o quarto ponto aqui nos lembra disso. Se a sua empresa não está crescendo, né, se você sente que está estagnado, estagnada, a sua empresa não está crescendo, eu quero te indicar que fortemente, se você não participou, participar do nosso workshop de vendas, tá? Na nossa bio ali do Instagram, a gente tem os nossos workshops ali, e aí você pode entrar e participar do nosso workshop de vendas, porque ali a gente dá técnicas, a gente mostra na prática, né, Aline, o que é vender. Então, assim, fez workshop? Fiz. Já colocou em prática? Né? Colocou ação? Porque essa mulher, o que ela fez que mudou toda a diferença? Ela recebeu a instrução e agiu. Então, não adianta também comprar o workshop não faz milagre por si só. Exato. Ele só vai fazer o milagre se eu pegar a informação e começar a colocar em prática e agir. E aí ele vai funcionar assim. Então, mão na massa é isso, né? Mão na massa é você pegar a informação e agir, tá? E aí, como a gente sempre fala que nós somos mão na massa, eu trouxe aqui um plano de ação para vocês, né? Que são os 4 pontos de hoje. Então, o que você vai fazer? Eu quero que vocês anotem aí o que vocês vão fazer. Primeira coisa, vocês vão fazer um inventário, né? O que você tem para oferecer? Então, coloca aí o que você pode oferecer na sua empresa de limpeza. Qual é o seu tipo de limpeza que você oferece? Né? E se você tem uma outra empresa que está assistindo, um outro ramo de atividade, né? Seja bem-vindo aqui, né, no nosso canal, aqui nesse programa nosso, aqui de todos os sábados, né? Que é o Chá das Alines, onde a gente fala sobre empreendimento com base em princípios bíblicos. Então, geralmente a gente volta ao assunto para do cleaning, mas esses assuntos aqui podem ser aplicados, esses temas, em qualquer outro ramo de atividade, qualquer empresa. Então, faça um inventário do que você pode oferecer, qual é o seu tipo de serviço que você oferece, né? O que você... Se você está com dúvida, faça o que a Aline falou no começo desse vídeo, e agende com a gente uma avaliação para a gente te ajudar a entender em que momento que você está e qual o próximo passo que você tem que dar, tá? Então, a primeira coisa é fazer esse inventário. O segundo plano de ação, quais os recipientes que você tem, quais são os recipientes que podem receber o que você tem, né? Ela pegou vasilhas. Quais são os seus recipientes? O que é isso, Aline? Os seus clientes. Quem é o seu cliente ideal? Em venda, a gente tem que saber quem é o nosso cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Quais os canais que você vai usar para vender? Quais os produtos você vai vender? Então, tudo isso aí representa vasilha aí para você. Parcerias, né? Que tipo de parceria você pode fazer? Isso aí, tudo isso aí é tipo de recipiente aí que você tem, tá? Para poder... Porque o recipiente, Aline, é o lugar que acontece a multiplicação, né? É o lugar que vai acontecer. Então, assim, a multiplicação acontece quando eu sei meu cliente, eu tenho os canais de venda, eu sei quais os produtos que eu estou vendendo, eu sei quais as parcerias que eu vou fazer. Então, tudo isso aí faz parte desse recipiente. Terceira coisa, né? Trabalha em silêncio, fecha as portas, tá? Divida informação em grupos que você pode dividir informação. Aonde você não tem... pessoas que não estão com a visão que você tem de crescer, converse outras coisas, mas não converse sobre isso para poder não te puxar. Trabalhe em silêncio, fecha a porta. Aqui na comunidade das Alines, não, tá, gente? Aqui não é o lugar que você vai fechar a porta, porque aqui é o lugar que a gente vai estar te incentivando sempre a crescer, mas no ambiente errado, tá? No ambiente errado. E venda e administre o seu lucro com sabedoria. Então, o quarto plano de ação aqui para você é você desenvolver técnicas de venda, tá? Não somente as técnicas, mas também o emocional, para você poder vender melhor, ver o que está te travando ali em vendas, descobrir o que está te travando, vender. E quando estiver vendendo, também administrar o lucro para você multiplicar. Porque essa mulher, ela teve que vender e viver do resto. Para ela viver do resto, ela teve que aprender a multiplicar, né? Aprender a reinvestir aquilo que ela estava vendendo. Comprar mais para vender, para continuar aquele ciclo, para ela continuar fazendo dinheiro e não entrar em dívidas mais, né? Porque ela não tinha mais o provedor dela, né? Ela era mãe agora com 2 filhos, então ela tinha que ser inteligente no dinheiro que estava entrando ali, ela sabia administrar bem para ela sempre ter. Então, a gente também tem que fazer isso aqui, tá? Olha aqui, de conclusão, Aline, eu trouxe a seguinte frase para a gente, olha.
que é muito importante a gente pensar nisso. A mente pobre, ela espera o milagre pronto. Então, tem gente que espera o milagre pronto, tem gente que quer o dinheiro. Né? No Brasil, a gente até fala, o que eu faço para ganhar dinheiro? Aqui nos Estados Unidos não é ganhar dinheiro, aqui é make money, aqui é fazer dinheiro, né? Então, a mente pobre recebe o negócio, ora e pede a Deus, Deus, faça aparecer o cliente, faça eu vender mais, faça eu crescer minha empresa. Isso aqui, a gente deve orar sim, mas Deus não abençoa a inércia, ele abençoa o movimento. Então, não adianta, a mente pobre, ela quer receber de graça. Ela quer orar e quer que Deus, faz aquele milagre ali, faz aparecer os clientes sem você fazer nada. Isso é a mente pobre. Agora, a mente abundante, ela vai atrás da instrução, ela ouve a instrução e ela age. Né? Então, a gente tem que buscar essa mente, se você quer vender mais, né? Porque hoje o episódio fala sobre o princípio espiritual das vendas. Então, se eu quero vender mais, eu vou parar com esse negócio de querer ganhar tudo de qualquer jeito, ganhar tudo de mão beijada, querer que as coisas apareçam para mim, e eu vou começar a buscar instrução, ouvir e agir. Uau. Né, Aline? Por isso, tudo isso a pessoa consegue na comunidade das Alines, né? Uau, uau. É isso aí. Então, gente, olha, vamos, coloquem aí esse plano de ação, 4 pontos, né, para vocês agirem. E eu desejo para cada um de vocês um ótimo sábado, a gente vai orar ainda, mas eu desejo para vocês um ótimo sábado, a gente vai pedir a Deus que possa abençoar o final de semana de vocês, e que Deus possa, que vocês possam, né, renovar as forças, e que Deus possa estar abençoando a próxima semana, que vocês possam colocar em ação tudo isso que vocês estão aprendendo aqui. E mais uma vez, antes da gente orar, deixar o recado mais uma vez, clica no link, entra no grupo lá da nossa Black Friday, porque tá imperdível. A gente vai deixar ali por pouco tempo, tá? O que a gente está colocando, porque tem desconto de até 50%, e só quem tiver no grupo que vai ter o desconto, tá? Depois talvez a gente pode até abrir para o público, mas não vai ser com o mesmo desconto do grupo. Então, não custa nada. Clica aqui, entra no grupo para você poder ver tudo que a gente está fazendo ali de desconto para ajudar o seu crescimento e o crescimento da sua empresa. Aline, você pode orar para a gente? Vamos sim, Eline. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada, Deus, por mais um episódio, Senhor, por ter tocado no coração da Aline com esse tema, Senhor, e ter derramado, né, a tua sabedoria através da vida dela, Pai. Abençoa, Senhor, a comunidade, cada membro da comunidade, cada pessoa que esteja assistindo esse episódio, Senhor. Abençoa a família, abençoa os negócios, a empresa, Deus. Derrama a tua sabedoria, Pai, que cada um de nós, Senhor, cada empresa pode estar vivendo a tua abundância, Senhor, aqui na terra, né? Nos dá sabedoria, direção e que nos dê coragem, Senhor, para estar tomando ações em tudo que a gente vier aprender, vier a conhecer, Senhor, mais sobre o desenvolvimento, né? O nosso autodesenvolvimento e desenvolvimento da nossa empresa. É nesse espírito de agradecimentos que queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, ser conosco esse final de semana e seja com toda a nossa comunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Aline. Ótimo sábado para você e para vocês. Tchau.